Então hoje é o capítulo 35, Encontro Singular. Então relembrando, né, o André Luiz está terminando o trabalho dele nas câmeras de edificação daquele dia, né, recebeu a visita dos samaritanos que trouxeram pessoas lá do umbral, né, e aí, encontro singular porque ele encontra esse André Luiz, tá? Olha os cachorrinhos aqui que a gente falou daquela vez, a carruagem, e ele encontra uma pessoa. Vamos ver o que essa pessoa tem na vida de André Luiz. Guardavam-se petrechos, petrecho é as coisas que tinham lá, né? Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam. Essa excursão eu nunca queria fazer, cara. Excursão para umbral, prefiro não fazer, mas já que usaram o termo. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Então aqui a primeira coisa que a gente vai encontrar, a gente corre o risco de encontrar alguém do outro lado, tá? Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio a meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Vocês viram que o André Luiz ficou acabrunhado, né? Ficou envergonhado de ter encontrado o Silveira, né? Mas aqui ele já dá mais ou menos para a gente o que aconteceu, né? A quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. O pai do André Luiz, ele era um grande comerciante na época, né? Dá a impressão que ele era meio agiota, tá? Mas vamos usar o termo comerciante. Quis ensaiar, André Luiz continua, né? Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória, o clichê do pretérito, como se fosse um filme, né? Passando na cabeça dele. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito, desculpa. A memória exibia de novo o quadro vivo. E aliás, no nosso lar, ou no mundo espiritual, essas lembranças são muito mais vivas mesmo, né? Então você sente como se estivesse realmente passando por tudo aquilo de novo. Você tem as sensações, as emoções do que está acontecendo. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora. Mora é parcelamento, um prazo maior para pagar, né? Implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, com o rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial.
Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Você viu que a esposa, do Silveira, não pediu para perdoar a dívida. Ela pediu que ele desse uma condição melhor, um prazo maior para quitar a dívida. Ela não pediu, me perdoe a dívida, né? Ela só pediu um prazo maior. O pai do André, né, declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que, no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Vamos dar uma pausa aqui. É por isso que a gente sabe que a mãe de André Luiz estava onde estava e o pai do André Luiz estava onde estava. Normalmente, né? Elas vão para o nosso lar e a gente vai para o umbral ficar batendo cabeça. Tem é nosso lar, né? Tem o caso também do Tobias, né? Que o Tobias também, o Tobias e a esposa, né? A esposa está numa casa de, ela está num lugar mais elevado e ele está numa casa de trabalho no meio do umbral, né? E a história de Tobias é muito interessante. A gente vai chegar lá. Não vou dar spoiler, não. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. O credor implacável era o pai do André Luiz. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai, ou seja, André Luiz também ajudou, a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-me de mim. Não queria saber se os outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. Como dizia minha falecida mãe, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é egoísmo. Puro egoísmo. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É errado cobrar quem nos deve? O banco, por exemplo, se você ficar devendo para o banco, você tem um acordo, né? Se eu ficasse defendendo lá no seu açougue, você não me cobrava, não? Não? Pena que eu não conhecia o seu açougue antes. Oi?
Errado não é o cobrar não é errado. A maneira como exercemos nossos direitos revela a nossa evolução espiritual. É como fazemos, é como cobramos. Mas eu sou de cobrar. Eu te servi, por que tu vai me pagar? Então, é isso que eu estou falando. Assim, a questão não é o cobrar, tá? Se você pega um empréstimo, se você pega algo emprestado de alguém, é óbvio que você tem a obrigação de pagar e ele tem o direito de receber. O problema é que nesse meio tempo existe um negócio chamado caridade, tá? Se a pessoa, isso, a situação, e como eu volto a frisar, a senhora Silveira jamais pediu perdão da dívida. Ela só queria um prazo maior. Então, essa frase do Haroldo Dutra, a maneira como exercemos nossos direitos revela a nossa evolução espiritual. A mãe de André Luiz exerceu o direito dela pedindo perdão da dívida, até se fosse o caso. Já o pai mostrou a evolução espiritual dele, e o André, claro, falando não, arranque até o último vintém. Então, cobrar ou exigir, digamos assim, ou pedir os nossos direitos, e eu estou falando nesse caso aqui, né, não é o problema, é como você faz as coisas, né? Porque tem que ter, a gente tem que ter empatia com o outro, né? A girafa aqui perguntando: o que você está fazendo? Tentando ver as coisas pelo seu ponto de vista. Isso é ter empatia. É se colocar no lugar, por exemplo, eu me colocar no lugar do Arlindo, quando o Arlindo vier falar alguma coisa, e eu não simplesmente falar assim: Arlindo, pô, vai dormir, né? Não, me colocar no lugar dele para ver se o que ele está falando realmente não é algo que toca a ele, né? Ou o Silvio, entendeu? Ou eu chegar para alguém, contar um problema e a pessoa falar assim: deixa de frescura. Você tem que se colocar no lugar do outro. Isso é ter empatia. Ou seja, o pai do André Luiz não tinha nem, aliás, o André Luiz também não tinha nenhuma empatia. Por isso que ele foi para o umbral, né? Por que André Luiz foi para o umbral e o pai dele foi lá para as zonas inferiores? O pai dele, né, devia ser um crápula, né? Então ele foi lá para as zonas inferiores. Mas André Luiz ainda teve um benefício. Ele foi só para o umbral, por causa da profissão dele, porque ele era médico. Ele cuidava das pessoas. Quer dizer que tem lugar pior que o umbral, hein? O umbral é bom. Quem me dera se eu puder passar um período no umbral, porque corre risco de você ir para lugares... Tem as zonas inferiores, os abismos, né? As zonas inferiores... É onde está o pai do André Luiz. Eu ouvi falar dos abismos. Os abismos, onde está o pai do André Luiz. É tipo o catolicismo, não é o purgatório... O catolicismo, a Igreja Católica criou esses estágios, né? Que é o céu, o purgatório e o arder no mármore do inferno. Então o que a gente tem a ter é empatia, tá? Mas mesmo numa família onde o irmão mais endinheirado e fica dando chute naquele que está ali por baixo, não paga, não honra os compromissos, né? E não é certo a pessoa ficar em cima, olha, como é que vai pagar? Não, eu acabei de falar para você aqui, o problema não é cobrar, é a maneira como você exerce os seus direitos. Porque se o Silveira tivesse chegado lá para o pai do André Luiz, estacionado um carro do ano, entendeu? Vestindo o melhor smoking, com um relógio Rolex daqueles pendurado, com como é o nome daqueles negócios que eu usava? Uma cartola, e falasse assim: poxa, veja a minha situação, eu não estou conseguindo ir no Jockey, acabou o dinheiro, me dê mais um prazo para pagar a dívida. Meu amigo, não tem como perdoar uma pessoa dessa. Mas a situação deles era de extrema penúria, com 2 filhos doentes, né? Então, como eu falo, cobrar, claro que você pode cobrar, o que você não pode
É a maneira como você cobra, é a maneira como você exerce o seu direito que revela a sua evolução espiritual. Mas cobrar, se eu amanhã depois pedir dinheiro emprestado para o Silvio, depois a gente conversa. Cobrar, mas bem cobrar. Pois é, então. Tem que cobrar, porque é um acordo entre as pessoas. Agora, se eu chegar para o Silvio e falar assim, Silvio, pode me dar mais um mês? Porque realmente esse mês, sabe, a Suzy gastou tudo no shopping, não tem dinheiro para ficar. Mas eu estou numa pior, eu vendo aquela pessoa da família, estou dizendo desse tempo. Está indo em viagem de cruzeiro e eu estou na pior. Quando ela chegar no cruzeiro, eu vou bater novamente na porta dela. Sim, mas foi o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Você empresta o dinheiro para uma pessoa e essa pessoa não te paga e esbanja, ou seja, fica passeando para lá e para cá, você tem todo o direito de cobrar. Tá? O que eu estou dizendo aqui que é a maneira como nós exercemos os nossos direitos. Você não vai chegar nessa pessoa e pegar um 38 e colocar assim, ou você me paga ou o negócio acaba aqui. Não, mas eu já vi fazer pior do que um 38 na cabeça. Não, tudo bem. Com palavras, olha. É sim. Uma palavra fere mais do que uma faca. Eu vou te ver lambendo o chão. Tudo. Não, mas não vou te matar com a arma, mas eu vou te ver lambendo o chão. Mas Isso vamos- que eu acho lindo. Vamos. O importante é aqui é o seguinte, que tenhamos empatia um com o outro. Entendeu? A senhora queria falar alguma coisa? Eu vi a senhora levantando a mão. O que existe, eu falo isso que eu já vivi, pessoas que não têm empatia nenhuma. Então, a cobrança é muito, assim, praticamente impossível. Então, você tem que, foi o que eu falo de experiência própria, você tem que perdoar a pessoa e deixar ela se virar com a vida dela. E quando cruzar com a gente, como é que a gente faz? Bom dia. Dá bom dia. Viu, Nilza? Capítulo do Evangelho do Segundo Espiritismo. Amar aos inimigos. Perdoa e não tem o que fazer. Você não tem Só que amar aos inimigos não é chamar para tomar cafezinho em casa, nem comprar pastelzinho de queijo para eles, entendeu? Mas é não desejar o mal. Nem de bacalhau. Posso continuar? Oi, fala. Depois que eu cobrei, lembra do mercado que me chamava Grande Chico, na entrada da cidade? Eu era bem pequenininho. E assim, e encontrei ela lá. Eu falei, caramba, a senhora não vai mais no açougue e tal, tem aquela dívida. A prova que eu te dei, o marido estava do lado, ganhava bem pra caramba. Mas sabe que depois de uns 2 anos, todo final de ano, ela vinha buscar lá uns 10 quilos de rabada. Só vinha no açougue, mas nunca me pagou os 90 reais. Eu também, deixa pra lá. Deixa pra lá. São coisas tão pequenas, porque a gente descobre que tem coisa muito mais importante do que isso. Continuando. Agora o Silveira falando, né? Desculpa, André Luiz. Nunca mais tivera notícias daquela família que certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. Olha como o pensamento é rápido, né? E o pensamento é matéria, tá? Lembrem sempre disso. Então, mas olha como ele é rápido. Num momento reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? O velho era o pai do André Luiz. Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Pejo significa vergonha, tá? Então a pergunta ainda deixou ele mais envergonhado ainda. Esclareci, no caso André Luiz falando, esclareci que apesar do imenso desejo, não conseguiria ainda tal satisfação. A gente sabe por quê. O pai de André Luiz estava nas regiões abissais. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato, vi-me há tempos nas mesmas condições.
Ou seja, Narcisa passou por algo parecido e nós vamos passar possivelmente por algo parecido. Corremos o risco de encontrar uma pessoa lá do outro lado, um espírito do outro lado, que ou que nos fez mal, de alguma forma, ou a quem nós fizemos mal. E aí, vamos ver o que a gente vai fazer, né? Já tive a felicidade, olha que legal, já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Eu ia me esconder atrás da árvore. Mas ela estava feliz de ter encontrado por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. É engraçado como lá a forma de pensar deles é completamente diferente da nossa. Porque aqui, se a gente vê à distância alguém que nos ofendeu ou que nós ofendemos, o que é que a gente faz? Ou a gente atravessa a rua, entra numa loja, olha de costas, vai amarrar o sapato, faz qualquer coisa. E lá ela tinha a felicidade de encontrar essas pessoas porque ela teve a oportunidade de pedir desculpas, né? Perdão. E aí eu pergunto, e eu não estou, estamos preparados para isso? Pois é. Lá do outro lado, se eu encontrar alguém que eu ofendi, eu vou baixar a cabeça, de vergonha. Vou baixar a cabeça de vergonha, porque não tive a oportunidade de pedir aqui. Pois é. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Ele fala dos elos quebrados, ela fala dos elos quebrados da corrente espiritual porque nós somos a grande família de Deus, né? Nós somos uma enorme família. Todos nós estamos interligados uns com os outros de alguma forma. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? O que quer dizer, indaguei? Ou seja, ela perguntou, pô, já que se encontrou alguém que você fez mal, e aí, aproveitou já, né? Pediu perdão, abraçou, fez alguma coisa? Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Eu fiquei pensando, o que seria esse abrace-o de outra maneira? Se eu posso abraçar o Arlindo, né, a Ieda, a Suzy, a Nilza, o Newton não, porque o Newton é muito grande para eu abraçar. Mas que forma que a gente abraça? A gente abraça por uma questão social, ou a gente abraça realmente colocando... A sua forma de falar, de pensar, de agir, ela retrata o que você é. Se você for dar um abraço em alguém só por formalismo, um abraço é uma coisa. Se você dá um abraço em uma pessoa com carinho por arrependimento, no meu caso aí, é diferente. São atos de situações diferentes. A gente até percebe, né? Quando um abraço é aquele abraço mesmo. Não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abraça-me de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Senhor. Ali, ó, abraça de outra maneira. Eu acho assim, quando a gente vê uma pessoa que a gente cometeu erro, aí você pede desculpa, fique vergonhado e pede desculpa. Quando a pessoa fala assim, não, está desculpado, eu já dei bravatice, me magoou, me machucou, abraçar de outra maneira é sempre perdoando pelo que fez, porque o nosso maior problema é pedir perdão, a pessoa perdoa e a gente não se perdoa. A gente continua se castigando, né? Então, aí você fica arrastando aquele sentimento de rancor, né, de rancor pessoal. A gente vai chegar lá, mas é isso mesmo. Alguém sabe quem é esse senhor aqui? Sabe? Santo Agostinho. Ele explicou para nós o que a gente tem que fazer, né? Porque você vê aqui, ó, vá, meu caro, e abraça de outra maneira. Aproveite o momento, porque Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Quantas pessoas passam no nosso caminho que a gente ofende
por alguma maneira, às vezes até impensada, às vezes a gente nem percebe que causa machuca uma pessoa e passa batido. E às vezes a gente, quando cai na real, a gente não tem outra oportunidade de pedir perdão porque a pessoa se foi, ou porque, não digo nem morreram, sei lá, se mudou para outro planeta, para outro país, para outro planeta não, né? Para outro planeta já seria, mas para outro país, e você perde a oportunidade. E Santo Agostinho vem nos explicar, vem nos dar uma lição de como a gente tem que fazer quando a gente comete um erro contra alguém. Está no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 12, conhecimento de si mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim se queixar, para de mim se queixar. Foi assim, viu que ele fala, ele não passava em revista o dia para saber, será que alguém me machucou? Não. Ele pensava se alguém não tinha de que se reclamar dele. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ó, a palavrinha aí, reforma íntima, né? Que a gente, quando fala reforma íntima, a metade do salão vai embora. Assim, já. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e a seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, ou seja, você fez alguma coisa que se fizessem para você, você ia gostar? Voltamos à questão da empatia. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? O que eu levo daqui quando eu desencarnar? Quem serei eu quando eu desencarnar? Palestrante, trabalhador de mesa mediúnica, tesoureiro de centro espírita, Estou roubado. Se for diretor mediúnico, então, meu amigo, Lembre do irmão Jacó, que o Silvio bem lembrou na aula passada, do livro do irmão Jacó. Então é isso, perguntai se eu, para ver se a Deus chamar-me nesse momento, teria de temer o olhar de alguém e entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Lá nada se esconde. Lá vai aparecer o verdadeiro Messias, que não é esse que está aqui. Esse que está aqui é uma casca, Vamos continuar. Aliás, aquilo que foi o Newton falou, que o grande problema é que a gente não se perdoa, Deus não, Jesus quando curava um enfermo, o que ele falava, seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais, ou seja, só que a gente continua e continua, a gente não aprende. Principalmente quando a pessoa já foi pedir desculpa para aquela pessoa que a gente ofendeu, e a pessoa fala assim, qualquer coisa que eu fizer com ela, ela pede desculpa, que eu já conheço perfeitamente. Tem um amigo nosso, eu e a Suzy e a Ieda conhecemos, chama-se Ronaldo. E o Ronaldo falava o seguinte: desculpa não existe, porque ninguém tira a culpa do outro. Você pode pedir perdão, mas a desculpa, tirar a culpa, só você mesmo tira, de si mesmo. O auto-perdão, a auto-cura, que o D'Alessandro falou outro dia. Meu pai falava assim, pode pedir desculpa, mas quem perdoa é Deus. Mas Deus perdoa sempre, então Deus perdoa sempre. Deus não precisa perdoar porque ninguém ofende a Deus. Ele não se sente ofendido. Newton falou ontem na palestra, Newton?
que sobre a questão do perdão, não foi? O convite não já cansou. Ele falou, se eu não estiver enganado, não, você falou sim, que Você só vai pedir perdão, você só vai ter que perdoar alguém quando você se sentir ofendido. não, sim, mas assim, a questão agora eu perdi o fio da meada, mas a questão do perdão, né? Porque o perdoar, quando eu peço perdão para o Silvio porque eu cometi alguma falha, a minha parte eu fiz, daí para frente é com o Silvio. Isso mesmo. Isso mesmo. Então vamos continuar. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos, ou seja, não tenha medo de pedir perdão. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quando se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, André Luiz falando, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguiríamos vislumbrar senão interesse próprio. Quando o dinheiro, isso é frase do André Luiz, tá? Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. O problema está no dinheiro? Não, não. O problema está na vaidade, está no orgulho, não no dinheiro. Porque o dinheiro não é o problema, porque você pode juntar dinheiro à vaidade. É um sentimento ruim. Você pode juntar dinheiro com orgulho, é outro sentimento ruim. Mas você pode juntar dinheiro com caridade. O dinheiro não é um sentimento, já deixa de ser um dinheiro ruim. Então o problema não está no dinheiro. O problema não está em ter posses. Muita gente às vezes confunde, né? Porque tem uma frase de Jesus que fala que é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um desses, não sei se ele usa o termo rico, mas... né? Mas ele não estava falando em dinheiro, né? Ele estava falando de outra coisa. Então o dinheiro não é o problema, é o problema quando ele se alia a uma vaidade, a um orgulho. Porque se ele se alia à caridade, por exemplo, nós que estamos tentando ajudar a casa, né, comprando rifas da Nilza, os livros do Silvio, a gente está usando o quê? Bônus hora? Dinheiro. Estamos usando dinheiro. Então o problema não é o dinheiro. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Olha que diferença. Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Por isso, Nilza, é aqui que a gente aprende. Você vai sair, mas corre o risco de voltar. Aliás, todos nós. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Ou seja, todo o problema que o pai do André Luiz os fez passar, fez com que ele e os filhos alcançassem uma certa evolução. Pô, então quer dizer que o pai do André Luiz fez um bem para eles? Não, não fez. A culpa do pai do André Luiz é dele. Mas o fato deles terem passado por essas dificuldades e eles não terem sucumbido, porque eles poderiam ter, sei lá, enveredado para a vida do crime. Não, eles se tornaram, eles continuaram seguindo a vida humilde, com esforços, mas não saíram do reto caminho do bem. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Isso não quer dizer que a gente tenha que
se amarrar com silício ou fazer autoflagelação para alcançar o progresso espiritual, o progresso do espírito. Mas para ele e para muitas pessoas, passar por dificuldades financeiras é uma forma de progresso espiritual. Como para muita gente, ser milionário é uma forma de progresso espiritual. O problema é que muitos caem, né? E aí? Renovamos, por exemplo, um exemplo de um cara que era muito rico, e eu acredito, não estou dizendo que ele era santo, porque santo aqui não tem ninguém, né? Ninguém aqui é inocente. Antônio Hermílio de Moraes, né? A Suzy normalmente costuma dar esse exemplo, né, Suzy? Antônio Hermílio de Moraes, um homem super rico, né? E no fim da vida ele ainda foi foi tomar conta da Santa Casa, e foi um dos grandes beneméritos da Santa Casa. Também da Casa André Luiz, em São Paulo. Então, assim, o problema não está no dinheiro, e sim quando esse dinheiro se alia a algum sentimento, bom ou não bom. Ele mandou o filho varrer a firma. Sim. Você não vai subir assim, você vai primeiro pegar lá a tua enxada, um exemplo lindo esse ano. Mas eu acho que esse exemplo é bom às vezes. O meu pai tinha bar, né? Então desde pequeno eu trabalhei no bar. E desde pequeno eu enchia geladeira, sabe? Não tinha essa moleza não. Quantos anos você começou? 14 anos. 14? Eu comecei com 12. Se fosse eu que me prendia, era meu pai. Mas naquela época a gente já conversou sobre isso, naquela época não tinha muito disso. Vamos lá. Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Olha que análise interessante, né? O que às vezes a gente chama de inimigo, pô, aquela pessoa não gosta de mim, não sei o quê, ou eu não gosto dela, sei lá. E são benfeitores. Não se entregue às lembranças tristes, trabalhemos com o Senhor reconhecendo o infinito da vida. Por que eles são benfeitores? Porque eles nos auxiliam de alguma forma, né? Todos os problemas por qual nós passamos, seja eles financeiros, de saúde, de convivência, seja lá o que for, de alguma forma nos ajudam, né? Eu tenho uma frase, né, que até um pontapé te põe para frente, né? Então, a gente tem que às vezes tirar lições, às vezes não, normalmente é difícil, né? Eu estou falando por mim, né? Você tem uma doença grave, você fala, mas que lição que eu vou tirar de uma doença grave? Para que eu tiro essa doença? Entendeu? Sim, é uma oportunidade para você aprender com aquele problema. São duas provas, né? O que ataca, ele ataca com consciência de que quer prejudicar. Sim. E a prova dele é o quê? Com o seu projeto reencarnatório, é de não prejudicar ninguém. Ele prometeu que toleraria, passaria por situações e iria tolerar a situação. Então, ele está falhando com ele, mas como nada se perde no universo, ele está ajudando alguém. Sim, Né? porque E aquele que sofre, ninguém sofrer, né? Sim. Já sabia que ia sofrer, só que não quer. Né? Então são duas provas distintas e necessariamente o cara que fez o pai da Luiz é inimigo dele, no mundo espiritual. Pode ser até que o personal trainer, assim, o cara que foi a criação colocou os dois nessa situação que os dois aprendem. Sim. Talvez essa situação tenha se apresentado para o pai do André Luiz para que ele tivesse uma atitude diferente. Ele não teve. A oportunidade, né? Deu a oportunidade. A oportunidade se apresenta dia a dia, todo dia. Desde o momento que você abre os olhos até a hora que você vai dormir, a oportunidade sempre se apresenta. Aí cabe a nós aproveitar ou não, né? Aí é a cada um conforme suas obras, né? Deixa o Arlindo quieto, tadinho. Isso aí, fica frio. Ele quer dormir em casa, eu quero voltar. Arlindo, tu tá lavando a louça, né, Arlindo? Ele quer dormir na minha casa, eu quero voltar. Vamos lá, vai. Depois, não, depois a gente começa esse negócio, depois tu corta esses negócios, esses assuntos paralelos, tu edita. Vamos lá, vai. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida.
E fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me fraternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. A gente sabe, alguém lembra no começo o que é que o Silveira era? O que é que o Silveira era? Alguém lembra? Oi, gente, estamos no começo da aula. Vocês estavam aqui ou vocês estavam em desdobramento? Não, o que é que o Silveira era aqui, em nosso lar? Não, o Silveira não. André Luiz era o filho do cara que... Silveira era o cara que estava devendo. André Luiz era o pai... André Luiz era o filho do pai que cobrou. Mas agora... Samaritano. Por isso que ele fala: em breve quero ter a satisfação de visitar seu pai. Porque assim, ele ia direto para lá, resgatar pessoas. Então, com certeza eles teriam essa oportunidade. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos, ou seja, naquele pequeno canto do coração, aquele pequeno escaninho escuro do coração, se me acendera divina luz para sempre. E aquilo que a gente falou, uma lição aprendida nunca é esquecida. Trabalhemos com o Senhor reconhecendo o infinito da vida, ou seja, entrega para Deus lá em frente e vamos compreender. Não tente entender o que acontece contigo agora. Só deixa aí. Bola para frente. Sempre no famoso orai e vigiai, né? Para que a gente não seja o culpado pelo mal no outro. Fala, Silvio. Orar por você, vigia o vizinho, né? Não, orar pelo vizinho e vigiar a mim mesmo. Você quer ver, é meio pouco que eu vou falar, mas assim, tem várias passagens dentro do livro do André Luiz, eu fico perguntando, e se a história fosse outra? Ou seja, o Silveira teve uma família, uma evolução espiritual, um crescimento, um conhecimento, porque ele não foi perdoado na dívida dele, ele foi cobrado, ficou na miséria. E se o pai do André Luiz tivesse perdoado, qual seria a história do Silveira? E aí eu vou te responder da seguinte forma: só Deus sabe. Com certeza, talvez o pai do André Luiz talvez tivesse galgado algum degrau acima. Não estou dizendo que ele estaria livre de qualquer outro problema, mas ele teria galgado um problema. Teria dado uma boa lição para o André Luiz também nessa questão. Aliás, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz na frente dos nossos filhos. Com relação ao Silveira, aí me lembra aquela parábola do bom servo. Bom servo? O servo vai pedir ao patrão perdão das dívidas, né? É uma parábola de Jesus, eu não lembro ela toda de cabeça, mas só para o rei, né? E pede perdão das dívidas. E o rei, complacente, já que o servo ia ser penalizado, perdoa as dívidas. O servo sai da casa do rei e encontra alguém que devia para ele. E o que ele tinha que fazer? Pois é, o que ele fez? Ele pegou o cara pelo pescoço E mandou para a cadeia. Não, ele mandou para a cadeia, só que aí o servo do rei... Não, sim, o outro servo foi lá O servo do rei falou, olha, e o que o rei fez com aquele servo impiedoso? mandou para a cadeia e tirou o outro de lá. Esse é o Arlindo. Então, grande Arlindo. Sim. Porque o Silveira, quando encarnado, ele estava revoltado. Ele não era compreensivo, porque ele agora foi samaritano. Não. Agora ele teve, na realidade, do lado de lá, como samaritano, ele teve a compreensão do que aconteceu. Com certeza deve ter ficado revoltado. Quando ele estava encarnado, na realidade, ele deve ter xingado o pai do lugar, até a quinta geração, né? Deixou que ele morresse. Pois é. Eu vejo de outra maneira. Eu já vejo assim, quando você vai no fundo do poço,
Isso é verdade. Eu vejo dessa forma, porque eu passei por isso. Fui lá no fundo do poço e subi. Quando você chega, quando você... É uma boa análise, né? Porque a história mostra um lado, mas se tivesse sido diferente, né? Então vamos lá, o que a gente aprendeu, se é que a gente aprendeu? Eu acho que a gente aprendeu alguma coisa hoje. Primeira coisa que nós temos que fazer, como diz Santo Agostinho, reconhecer o erro. Errar é humano, perdoar é divino. Isso. E esse time é burrice. Segundo, corrigir o erro. E terceiro, pedir perdão. Né? Eu acho que são os 3 passos, e eu estou falando isso não é para vocês não, tá? Estou falando para mim, porque como diz o Newton, é o meu ouvido primeiro a ouvir. Reconhecer o erro faz com que a gente se conheça um pouco mais, a gente faz o próprio autoconhecimento. Eu sei que eu erro, eu sei que eu errei, e eu sei onde eu erro. Tá? Corrigir o erro é você dar um passo à frente, saber que você errou, mas que você não quer continuar no erro. E pedir perdão, como eu disse, não é para esperar que o outro te perdoe, é para que você tire essa carga de culpa, como disse o Newton, de dentro de você. O que adianta eu pedir perdão para o Newton ou para o Silvio por algo que eu fiz? Ele me perdoa, mas eu volto para casa remoendo aquela geringonça dia após dia. Ele me perdoou, por que eu não me perdoei? Ou será que eu não pedi perdão direito? Ou será que eu realmente não fiz direito o que eu tinha que fazer? Se ele não perdoar, você está transferindo a carga para ele. Isso. E se eu pedir o perdão para o Silvio e o Silvio falar assim, mas não é perdão, tá louco? O que você me fez é imperdoável. Problema dele. A minha parte eu fiz. Daí para frente, a bola está com o Silvio. Entendeu? Para você se livrar, justamente disso, né? Esse sentimento de culpa. Se ele ficar te cobrando e você não se perdoar, Aí não abre. só ajudando. Entendeu? Então, perdoar ou pedir perdão é se livrar também dessa culpa, desse peso da culpa, porque senão não adianta nada. Senão não adianta nada, você vai continuar remoendo esse negócio até quando? Até ter uma úlcera? Até ter um... Entendeu? Isso aqui, ó. Agora, quem tem que de nos perdoar é o outro, não nos cabe. Tá? Então, que a gente, assim, da minha parte, que eu tirei muito, além da questão da empatia, né, de ter empatia para com o próximo e tudo, é reconhecer o erro, corrigir o erro e pedir perdão. Tá? Porque você poderia falar assim, pô, Messias, mas eu não posso reconhecer o erro e pedir perdão? Pode. Mas e se o erro que você cometeu causou no caso do Silveira, um malefício para a família? No nosso caso, no caso do pai do André Luiz, se ele tivesse reconhecido, digamos que ele fez o que ele fez, acabou. Até o piano levaram. Mas que de repente ele reconhecesse o erro, sabe? Ele deitou a cabeça no travesseiro e falou, caramba, puxa vida, eu não devia ter feito isso com o Silveira. Vou pedir perdão. Aí vai lá e pula para pedir perdão. Mas o Silveira continua na penúria. Então, na minha opinião, o corrigir o erro também tem que ser um passo. Podia devolver. Sei lá, dar alguma ajuda para o Silveira de alguma forma. Até devolver algumas Sabe, dar alguma ajuda de alguma forma, nem que fosse arranjar um emprego para o Silveira. Não precisava dar dinheiro, porque até a caridade não pode ser humilhada, não pode ser humilhante. Você não pode usar da caridade para humilhar a pessoa. Então, às vezes, se ele desse um emprego para o Silveira, não precisava dar dinheiro. Chegar assim, Silveira, quanto tu quer? Não, vou te arranjar um emprego para você e para sua esposa. Sua esposa vai trabalhar na minha casa, seja lá, e você vai trabalhar na minha empresa. Pronto. E depois sim, e agora eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz para você. Fala, Newton. Corrigir o erro é mudar o comportamento. Tá? Porque se você não muda o seu comportamento, o que acontece?
Somos. E o meu orgulho, de repente, eu tomo uma atitude que eu te prejudico, eu te humilho, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, você vai ser parecido, eu também sou. Eu acho que eu sou o normal. Aí, quando você faz a palestra, eu estou do lado e fico assim, ó. Eu acho que ele está falando. Ó, você falou que está errado aí. Ou seja, você pode estar até errado, mas Por caridade, você fica quieto. Para quê? Para você se enaltecer. Né? Aí eu falei, pô, você abriu eu não devia ter feito isso. Pô, foi o que eu fiz. Aí eu vou lá e falo, você me perdoa, cara. Não, tudo bem, você me perdoou. Mas eu continuo me achando. Então eu não mudei meu comportamento. Então eu vou continuar pedindo perdão a vida inteira. por isso que a gente falou no começo, né? Quando Jesus curava alguém, né? Quando Jesus curava alguém, ele falava, primeiro que a tua fé te curou, ou seja, a tua vontade de melhorar, reconhecer o erro, te curou. Agora vá e não peques mais. Senão não adianta nada. Senão não adianta nada. Entendeu? Então ele curava o cego, quer dizer, o cego se autocurava pela fé dele, mas é que ele não cometesse o mesmo erro que o deixou cego. E não estava falando daquela encarnação. Que a gente às vezes pensa, pô, quer dizer que então ele curou o cego. Se o cego for lá e começar a fazer maldade, ele vai voltar a ficar cego naquela vida? Não, ele não falava daquela encarnação. Ele falava, vá e não peques mais. Para que na próxima encarnação você não venha ou cego e mudo. E talvez eu não esteja aqui para te curar. Talvez não, com certeza. Ele não estaria para curar. Entendeu? Então é isso. E o o Newton falou é verdade. Agora quem tem que nos perdoar é o outro, não nos cabe. Que a gente não carregue esse peso. Esse peso. Certo? Agora vamos todos para o bar do Toninho comer pudim de bacalhau. Tu falou do negócio do dinheiro. Se o dinheiro é bom ou mal. Né? Uma coisa boa ou uma coisa ruim. Depende de como você usa. Como tem uma frase, pode até parecer uma bobeira que eu vou falar. É Homem-Aranha. O que te... Grandes poderes, grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você poderia ganhar aquele poder dele, ou você foi que nem ele fez o quê? Ele fez o bem. Ele teve, na realidade... Como ele poderia usar para o mal. Então, no caso do Homem-Aranha, né, quando o tio dele fala isso, o tio dele fala isso, né, com grandes poderes, grandes responsabilidades, o Homem-Aranha, no caso o personagem, ele vai cobrar ele fazia luta na época, então ele lutava e foi cobrar o agente dele, né, para receber o dinheiro que lhe cabia, né, para quem não viu o filme. E o cara pagou uma mixaria, não pagou o combinado, pagou menos. E ele saiu bravo. Logo em seguida entrou um cara e roubou, né, assaltou o dono. Aí que ele consegue, isso não é problema meu. Isso. E quando o bandido sai, o cara grita, pega ele que ele me roubou. E o Homem-Aranha falou assim, isso não é problema meu. E ele tinha o poder de resolver a questão. Infelizmente, para o Homem-Aranha, o que aconteceu? Esse mesmo rapaz que roubou, que roubou o dinheiro, roubou o carro do tio dele e matou o tio dele. Não, só que não foi ele. Não, depois a gente... Não, tá bom. Mas assim, essa é a história, tá? Nos mínimos detalhes. Entendeu? Mas é isso que o Arlindo está falando. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Ah, mas aqui ninguém é super-herói? Cada um aqui é super-herói da sua própria vida. Não, você não precisa nem ser um super-herói. Pode até ser, o dono de uma empresa. O dono de uma empresa. Pode até ser o dono de uma empresa, alguma coisa. Depende de como ele trabalha. Ele tem o poder. Só que assim, ele tem o poder. Peraí, Neuza. Só que aí o que acontece? Depende às vezes de como ele trata os empregados. Vamos encerrar que já deu horário, 9 horas.